tenho o desafio aqui, como mediador aqui da discussão das duas empresas, de circular entre vocês. Em algum momento, eu vou ficar de costas para alguém. Prometo circular o suficiente para não ficar tão de frente e tão de costas. Combinado? Bom, meu nome é Lucimar Violencioni. Eu sou gerente-geral de desenvolvimento humano e organizacional da Fibria. E eu faço parte do comitê do eixo de gestão de pessoas que criou esse tema aqui para trazer esse debate para vocês. A nossa ideia é que seja uma conversa muito interativa, que vocês possam aproveitar o máximo possível. Nós vamos ter algumas fichas que vão circular aqui com as nossas recepcionistas, com vocês. Então, ao final da nossa conversa aqui, vocês podem fazer as perguntas, pergunta fácil, pergunta difícil. E, como não sou eu que vou responder, então podem fazer pergunta bem difícil aqui para a Johnson, para a Braskem. Mas, brincadeiras à parte, não tem pergunta difícil. Eu acho que a ideia aqui é que a gente possa contribuir com as experiências das duas empresas para o tema dentro das empresas e dos ambientes de vocês. Bom, falar um pouquinho do tema do CONAR, que é reinventar a gestão, né? A gente tem falado o tempo todo que reinventar a gestão é uma provocação que a gente se faz o tempo todo dentro das organizações nas quais a gente faz parte, né? E quando a gente fala disso, seja no âmbito de se reinventar como organização ou como pessoa, porque a gente, como pessoa, também tem que se reinventar o tempo todo, né? Para os nossos filhos, para as nossas esposas, maridos, assim por diante. E aí a gente fala, né, quando a gente fala do tema de atrair e desenvolver talentos, né? O que nós temos hoje de estratégia dentro das organizações? E quando a gente não só fala de estratégia, a gente fala de ação, o que nós estamos fazendo efetivamente, né? E para tanto, eu vou trazer aqui para vocês, né, vou apresentar aqui as nossas duas representantes das organizações, a Mariana, né? A Mariana, ela é venezuelana, fala fluentemente português, que a gente já conversou bastante. Ela é de Caracas, ela é casada com um colombiano, tem 2 filhos, o Santiago, que é nascido nos Estados Unidos, e o Martin, que é nascido no Brasil. Então, vocês imaginam, ela tem uma experiência super multicultural dentro da casa dela, além de trabalhar numa organização multinacional, né? Ela é psicóloga, tem MBA em Recursos Humanos, começou a carreira na Venezuela em 98, na área de RH, na Quaker Oats. Em 2000, ela veio para a Johnson, na Venezuela, como gerente de RH para Venezuela e Peru, dentro da divisão de equipamentos médicos da Johnson. Assumiu cargos de responsabilidade progressiva. Em 2005, ela assumiu a diretoria de RH para a região andina. Em 2007, ela assumiu a posição de Talent Management para as 3 divisões da Johnson, ficava em Miami. E, em 2009, ela veio aqui para o Brasil, e ela tem a posição hoje pelo programa de recrutamento universitário de MBA para a América Latina, e está também, desde 2011, na posição de Talent Acquisition Director para as 6 divisões da Johnson. Por favor, Mariana. Obrigada pela presença. E a Daniela Paganassi. A Daniela é casada, tem uma filha. Ela é gerente de atração e diversidade da Braskem desde 2009 e atua na área corporativa, responsável pela atração, desenvolvimento e acompanhamento dos programas de estágio e trainees para todas as unidades de negócio. E ela também é responsável corporativa pelo programa de ambiente de trabalho no Brasil, Estados Unidos, Alemanha e México. A maior parte da carreira, a Daniela desenvolveu na Procter & Gamble. Ela ficou lá por 8 anos, mais nas áreas corporativas de RH, como responsável por Talent Acquisition. Também cuidou de treinamento, desenvolvimento e sucessão, e teve uma experiência como business partner pela unidade de home care. A Daniela é psicóloga com MBA em RH. Gente, por favor, Daniela. Bom, 2 feras aqui do tema, que vão contar para a gente o que elas estão fazendo nas organizações e as suas experiências. Vocês viram que elas têm uma experiência interessante nessa área. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês, anotar na ficha que vai circular aí. E, no final, nós vamos ter um tempo aqui para responder, voltar e responder as dúvidas ou perguntas que vocês tenham. Tá bom? Obrigada. Começa?
o desafio da circulação aqui, né? Sim, peço desculpas, porque eu acho que vou ficar de costas para alguns de vocês em alguns momentos. A gente trouxe para esta discussão, o foco da minha apresentação vai ser um caso de sucesso que a gente tem na Johnson, na parte de atração. E eu quis trazer um exemplo prático do que a gente tem feito e espero que seja útil para vocês e que gere bastante discussão. Hoje em dia, a Johnson, como a maior parte das companhias, está na procura de profissionais que tenham um compromisso com os nossos valores. A Johnson é uma companhia de área de saúde que tem uma filosofia, uns valores muito fortes. Temos um credo que a gente chama, que fala do nosso compromisso com as comunidades, com os pacientes que utilizam nossos produtos, com os funcionários e, finalmente, com os stakeholders, shareholders da companhia. Então, sempre estamos na procura de profissionais que compartam essa paixão e compartam os valores que a gente tem tão forte na nossa companhia. Vou falar rapidinho da Johnson. A maior parte de vocês provavelmente conhece uma das divisões, pelo menos, que é bastante próxima a todos nós. A Johnson é uma companhia americana. A casa matriz está em New Jersey, nos Estados Unidos. Hoje em dia temos uma presença em 175 países e temos mais de 117 mil funcionários ao redor do mundo. E temos 3 negócios. Divisão de consumo, que falei que vocês devem conhecer, especialmente se vocês têm crianças, porque a gente tem produtos que fazem parte da vida dos nossos filhos e também de nós, Neutrogena, Rock. Dependendo da fase da vida, a gente começa a usar diferentes produtos. Temos a divisão farmacêutica, a Janssen. Hoje em dia, a 8ª companhia farmacêutica do Brasil, e temos produtos muito especializados para doenças como câncer, como HIV, hepatites. E temos a divisão de Medical Devices and Diagnostics, onde temos diversas unidades de negócio, também para áreas como cardiologia, cuidado de pacientes com diabetes, cuidado de ferimentos, suturas. Aqui, ok. Presença no Brasil, muito importante. A Johnson tem quase 80 anos de presença aqui no Brasil. Hoje em dia temos mais de 5.000 funcionários em diversas partes do Brasil. Temos um centro, uma planta de 1 km², que fica em São José dos Campos. Na verdade, não é uma planta, são 11 plantas dos 3 segmentos aqui em São José dos Campos, que foi inaugurada no ano 1954. E temos também centros de pesquisa e tecnologia e inovação que dão suporte à América Latina toda. E esses centros aqui no Brasil, em São José dos Campos. Temos também o único centro de educação profissional na América Latina, que é o Medical Innovation Institute, onde temos salas de cirurgia para treinar os profissionais da saúde na utilização dos nossos produtos. É um centro extremamente inovador, com alta tecnologia, e está aqui em São Paulo. Não sei por que está se apressou. Será porque eu tenho só 15 minutos? Ótimo. Então, a Johnson tem uma presença muito importante, uma presença de 80 anos, está crescendo, temos um desafio, e eu acho que um desafio que não é só para a Johnson, com certeza as empresas que vocês representam estão passando pelo mesmo desafio, que como é que a gente continua crescendo de uma forma constante, contínua, sustentável, e a resposta tem muito a ver com os talentos que a gente encontra no mercado. E há algum tempo venho escutando a guerra de talentos que passa o Brasil há uns anos. Então, representa um desafio muito grande para as companhias que atuam nesse mercado. Desculpe, está indo um pouquinho mais rápido.
Ok, já adiantei a metade da apresentação. Então, nessa guerra de talentos, a busca pelos melhores, e especialmente pelas pessoas que tenham fit com os nossos valores, é cada dia mais complicada, mais complexa. E daí que a gente pensou como é que a gente pode ter uma estratégia de atração, mas além disso, como é que a gente pode utilizar essa estratégia e executar e realmente conseguir ter resultados concretos, tangíveis. Então, um pouco eu vou falar disso, do trabalho que a gente tem feito na parte de atração. A resposta que a gente encontrou entre esse crescimento dos negócios, entre um mercado de alta competitividade, foi realmente buscar como é que a gente entende o pensamento dos jovens. Se os negócios estão crescendo, se a gente vai precisar de mais líderes, como é que a gente garante que vamos ter um pipeline robusto de líderes que possam acompanhar e ajudar a executar as estratégias dos nossos negócios? Então, os jovens representam o futuro da nossa companhia. E, por outro lado, a gente pensou que uma estratégia de atração sozinha não ia ser a resposta unicamente. A gente precisava e precisamos ter estratégias de talent management muito robustas que nos ajudem a executar o deliver the promise, a promessa que a gente faz durante a atração, a gente tem que garantir que vamos conseguir executar ou entregar. Então, a primeira parte do trabalho foi entender os jovens, como é que a gente entende, como é que a gente sabe o que eles querem ouvir da Johnson e como é que eles querem que a gente se comunique com eles. Então, basicamente, a Johnson, por ser uma companhia tão diversificada, já falei que temos farma, temos equipamentos médicos, temos a divisão de consumo, a gente é uma companhia muito descentralizada. E o que nós fazíamos era passar para o mercado, para os jovens, mensagens não necessariamente consistentes ou mensagens não unificadas. Então, esse foi uma primeira realização, entender que realmente a gente estava um pouco confuso para esses jovens. E aí, para ter um pouco mais de dados concretos, fizemos uma parceria com uma empresa, talvez vocês conhecem, uma empresa global que faz trabalhos de employer branding, que é o Universum, e decidimos fazer uma pesquisa com mais de 8.000 estudantes no Brasil inteiro, e aí estão as estatísticas, e a ideia dessa pesquisa era entender o que, para eles, representa um empregador ideal, em 4 categorias: em imagem e reputação, tipo de trabalho que eles gostariam de fazer, cultura e o tipo de pessoas que compõem a organização, e a parte de remuneração e promoção, um pouco o que eles esperam em termos de carreira em uma companhia. Essa pesquisa foi muito importante para nós entender como realmente concretizar uma estratégia de atração que respondesse às necessidades deles e o que eles queriam escutar. Então, além de entender nosso branding e nosso posicionamento de marca, nós também queríamos entender quais são os canais que eles querem que a gente use. Será que são os mesmos? Será que são os tradicionais que no passado a gente usava? Ou será que a gente precisa inovar e utilizar outros canais de comunicação? Aí, como vocês sabem, as redes sociais têm uma presença muito forte aqui no Brasil. O Brasil é um dos países com maior número de amigos ou de conexões nas mídias sociais, inclusive acima dos Estados Unidos e outros países muito grandes e conectados. Então, sabíamos que esse canal ia ter muita relevância. E a Johnson, esses espaços na área de RH eram um pouco inexplorados, não explorados. Desculpem o portunhol. De aí que a gente entendeu que a gente precisava inovar, precisávamos entender como esses canais funcionavam, porque os jovens
estavam pedindo respostas imediatas. E eles não queriam que a gente fosse nas universidades, falar do produto. Eles queriam saber, tá, me conta a sua carreira, como foi trabalhar na Johnson, como você cresceu na Johnson. Eles queriam uma história muito mais personalizada. Daí que a gente decidiu ter uma iniciativa e trazer nossos funcionários, business leaders, gerentes, diretores e trainees para as universidades, com uma estratégia muito clara. A gente identificou que tínhamos alguns gaps em termos de mensagens. Então, a gente era muito conhecida, por exemplo, pela divisão de consumo, e não tanto pelas outras divisões, onde eles teriam uma carreira também fantástica em negócios totalmente diferentes. Então, a gente organizou as mensagens que a gente queria passar, identificamos pessoas da nossa própria companhia que pudessem nos ajudar a ir nessas universidades e criar um relacionamento muito mais próximo com esses estudantes. Daí que o projeto se chama Embaixadores, porque eles são embaixadores da nossa marca. Então, basicamente, são aproximadamente umas 49 pessoas dos 3 negócios, de manufatura e das áreas comerciais. E aí começamos a divulgação nas mídias sociais. Então, pela primeira vez no mundo Johnson, a gente lançou a primeira página de carreiras da Johnson no mundo inteiro, com mensagens muito específicos, muito consistentes. E também trouxemos esses embaixadores para as universidades, levando um branding consistente. Já não era mais, eu vou falar da consumo. Não, se ele é da consumo, ele tem que ir e falar de que somos 3 companhias, que a gente tem oportunidades cross-sector, que a gente é uma companhia ética, que somos uma companhia inovadora e que temos um pilar fundamental de responsabilidade social. Então, a gente, só uma amostra do que nós fizemos e desenvolvemos, foi um kit para eles, com alguns materiais, alguns cases que falassem desses 4 pilares e que fizesse com que eles se sentissem também orgulhosos de representar nossa companhia, representar nossa marca nessas universidades que a gente escolheu. Um pouco a amostra da campanha externa, então, como vocês podem ver, tem muita consistência. A gente acabou com aquele azul da Janssen, o verdinho da Consumo. Somos uma companhia só, apesar de que falamos da nossa diversidade. E também tivemos o engajamento dos business leaders. Então, essas 4 pessoas são líderes dos 3 negócios que falam, cada um deles, de um dos pilares que a gente queria levar para o mercado. Então, um deles que fez carreira cross-sector falou da sua carreira nos distintos negócios, outra falou do credo, a outra falou de inovação. E a gente publicou e utilizou as mídias sociais para levar essas mensagens. E fizemos, obviamente, uma campanha interna para que todo mundo também soubesse, nossos próprios funcionários soubessem o que a gente estava fazendo. Uma amostra do vídeo. Como vocês veem no vídeo, a gente queria falar novamente da importância dos nossos setores. Esse vídeo a gente publicou em Facebook, levamos dentro do kit dos embaixadores, sempre com a mesma mensagem da importância de manter a consistência na estratégia de atração. Queria dividir com vocês alguns resultados que a gente já tem. Esse projeto todo começou no final do ano 2011. No ano passado, a gente fez toda a parte de estruturação da estratégia e, no segundo semestre do ano passado e no que vai deste ano, a gente já está executando. Os embaixadores estão nas universidades, eles que desenharam os campus plans que eles estão executando e já temos alguns resultados para dividir. Em primeiro lugar, nossa página, que começou muito timidamente,
na verdade, feita por nós, né? Nenhuma agência, foi bastante caseira. Hoje em dia tem 9.000 seguidores no Facebook, o que para nós é bastante relevante, e já conseguimos mostrar que funciona e conseguir recursos para continuar profissionalizando a página. Tivemos também avanços nas categorias de Top Ideal Employer em 3 segmentos de estudantes: business, administração, engenharia. Também recebemos 2 premiações. Novamente, a Johnson, esse era um espaço que a Johnson também era um pouco mais low profile, mais tímido. No ano passado, a gente ganhou 2 premiações de melhores empresas para se trabalhar, uma das nossas divisões, e o empregador ideal é um dos rankings com que a gente se mede. E também conseguimos fechar, até por esse efeito indireto do branding, conseguimos fechar mais de 1.000 vagas com menos de 10% de utilização de agências ou headhunters, ou seja, que isso trouxe também um benefício para o negócio em savings, importante. Finalmente, os embaixadores, porque uma estratégia, como falei antes, que não somos nós em RH, são eles que estão lá dividindo com as universidades, falando com os professores. Eles já conseguiram lançar, executar 17 eventos nas 9 universidades que a gente escolheu como piloto nos últimos 12 meses, o que é bastante significativo, dado que a gente não tem uma estrutura de universidade. Isso tem sido um esforço a várias mãos. E, finalmente, um indicador que para nós é muito significativo é como é que está os nossos próprios trainees, né? Então, hoje em dia, 75 trainees, porque o programa de embaixadores, é claro que ele busca criar um relacionamento com as universidades, levantar interesse na nossa companhia, mas, ao mesmo tempo, busca divulgar nossos programas de estágio de jovens talentos e de trainees. Hoje em dia, 75 trainees estão se desenvolvendo nos 3 negócios da Johnson, e temos uma porcentagem de retenção bastante significativa, também por cima de 50%. O que é muito crítico, na minha opinião e na experiência, é que tudo que você promete na parte de atração, depois você tem que cumprir, porque, senão, esse jovem não vai perder muito tempo em começar a buscar outras promessas e outras coisas que estejam alinhadas com o que ele quer. E, finalmente, oferecer, como falei no começo, ter estratégias de talent management muito robustas. Se esse jovem quer fazer uma carreira em diversos negócios e seu EVP, seu Employer Value Proposition, consegue entregar isso, então você tem que garantir que eles vão ter uma carreira onde eles possam fazer essa movimentação cross-sector. Finalmente, não é uma estratégia do RH. Eu acho que essas carinhas que estão lá representam um esforço dos negócios. Eles são super independentes, a gente deu a estrutura, deu o framework, ajudou com o branding, mas são eles que estão lá levando a nossa marca e fazendo com que as nossas mensagens sejam escutadas nas universidades. Então, basicamente, é isso. Espero não ter estourado o tempo. Ótimo. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, Lucimar, pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho dos aprendizados da Braskem. Vou ser repetitiva, mas, de novo, em algum momento, eu vou ficar de costa aqui para alguns de vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho dos desafios e da estratégia de atração da Braskem, as práticas diferenciadas e alguns de nossos resultados. Para quem não conhece a Braskem é uma empresa que está no mercado desde 2002, é uma empresa química e petroquímica, e aí com as suas resinas termoplásticas. Nós estamos hoje, a Braskem é a maior empresa petroquímica das Américas,
e também estamos bem posicionados no cenário global. Aqui no mercado brasileiro, nós temos praticamente 70% do market share, mas, para isso, acho que ele está com outra apresentação. Mas, para isso, a nossa grande base é a nossa cultura, né? A nossa cultura ela é simples, ela é seguida por todos os negócios da organização Odebrecht, e, para a gente, o que importa realmente são que os nossos valores e as nossas crenças sejam praticadas no dia a dia. Ele está com a apresentação antiga. Você quer que eu mude? Tá fora de ordem. Acho que podemos mudar. Eu acabei de entregar aqui. Só um minutinho. Só um minuto, pessoal. Não sei se... Enquanto ele coloca, eu posso ir continuando aqui. Ele tira? Ok. Melhor esperar, né? Deixa eu só esperar um minutinho, gente. Isso só acontece aqui, nas empresas não acontece, eu sei que não acontece nas empresas de vocês, tá? Ah lá, já foi. Pode ir. Bom que assim eu ganhei mais tempo, né? Tem aí uma brecha. Então, vamos lá. Só passar aqui onde a gente estava. Isso, agora é essa. Só queria te dizer que a gente não percebeu qual que é a nova e qual que é a antiga, mas pode continuar. Então, tá ótimo. Só para quem fez a apresentação. No primeiro, eu achei isso, eu falei, não, deixa eu seguir, mas tudo bem, eu me certifiquei de que não era aquela. Claro, né? Isso não acontece só aqui. Né? Só espero. Então, vamos lá. Falando um pouquinho do contexto externo e interno, acredito que o contexto externo não é diferente do que todos nós estejamos passando, que é um mercado superaquecido, um aumento de vagas para os jovens de estágio de trainees, uma certa rotatividade, não só de jovens em trainees, mas tem aquele momento que ele escolhe onde ele quer trabalhar, e lidar também com diferentes gerações dentro da companhia. E, como mercado, contexto interno, eu falei que a Braskem é uma empresa nova, tem 11 anos, aproximadamente 7.800 integrantes, e, para a gente, uma empresa nova, B2B, pouco conhecida, né? Os jovens não conheciam a Braskem, né? Os jovens, os pais, os avós até conheciam a indústria petroquímica, mas os jovens não. Nós tivemos que repensar a nossa estratégia. E um crescimento extremamente acelerado que nós tivemos. Nós começamos em 2002, com cerca de 2.800 integrantes, e, depois de várias aquisições, nós estamos hoje com 7.800 integrantes. Então, com toda essa velocidade, essa demanda, precisávamos de talentos, precisávamos de jovens, e, com toda essa concorrência, nós fomos repensar a nossa estratégia de atração e desenvolvimento de jovens. Para isso, nós já tínhamos 2 programas, que era o programa de estágio e trainee. Mas, diante de todo esse cenário, nós resolvemos repensar o nosso programa. Estudamos, fizemos alguns benchmarks, e nós passamos, no início de 2011, a ter um novo programa. Um programa bem mais estruturado. Nós dividimos, segundo a nossa cultura, educação pelo trabalho e para o trabalho. Então, tanto o programa de estágio quanto o programa de trainee, ele tem projetos e resultados que eles devem apresentar ao final de cada módulo, se for o estagiário e o trainee no final de 18 meses. E, além disso, nós temos a educação para o trabalho, que é aquela que aprende em sala de aula. Então, os estagiários têm aproximadamente 66 horas de treinamento, de capacitação, desenvolvimento de competências, ferramentas, tudo que possa ajudá-lo no dia a dia da companhia. E os trainees têm praticamente 320 horas dessa capacitação.
e também em diversos pontos, em diversas competências que a gente acredita que seja importante para ele. Além disso, um diferencial do programa mais estruturado foi que, na nossa cultura, a relação líder e liderado já é de extrema importância. E, fazendo os acompanhamentos corretos, no tempo certo, formal e informal, nós garantimos que aquele estagiário e aquele trainee tenham um feedback na hora exata. Né? Não, por que o formal e informal? Porque o informal você não precisa esperar uma data correta para dar. Então, esses jovens têm a todo momento feedback de seus líderes, criam uma relação de confiança e, ao final de 2 anos como estágio e 1 ano e meio como trainee, a gente já consegue, tanto nós como o Braskem, entender se ele é o jovem, se ele é aquele talento que vai ficar conosco na companhia, e o jovem, se realmente é ali que ele quer construir a sua carreira conosco. Além disso, acredito também não diferente de vocês, mas como a Braskem era uma empresa nova, que precisava trabalhar a sua imagem, nós começamos a trabalhar mais fortemente nas universidades. Nós realizamos várias feiras, começamos a ser mais ativos nessas feiras. Nós passamos de um contato, em 2011, de 40 mil jovens por ano, e, esse ano, até o momento, para 86 mil jovens. E, na feira, a gente tinha que falar, diferente de outras empresas que já são conhecidas, quem era a Braskem. Né? Por quê? Uma empresa nova, eles não queriam primeiro entender do nosso programa, eles queriam conhecer a nossa companhia. Então, era importante, nós levamos estagiários, levamos trainees, levamos pessoas de PIO, levamos engenheiros de processos, líderes, carreira industrial, todos que, naquele momento, conseguem apoiar as dúvidas e explicar exatamente quem somos nós, o que fazemos, e, se tem dúvidas sobre áreas específicas, a gente já consegue abordar também. Além disso, nós não queríamos ter só acesso aos universitários, aos jovens. Nós precisávamos também criar uma relação com as universidades. As universidades também conheciam muito pouco ainda a Braskem. Então, nós fizemos um levantamento interno com os nossos profissionais. Então, olhamos lá todos os nossos integrantes, aqueles que poderiam e eram especialistas em algum tema para que pudesse ir até as universidades e realmente fazer um treinamento, um seminário, uma capacitação. Ao final desse levantamento, nós vimos que nós tínhamos 100 integrantes que conseguiam falar, tinham didática e conseguiriam estar nas universidades. Nós produzimos um book desses integrantes e enviamos para 700 coordenadores de cursos das universidades. E, ao sermos chamados gratuitamente, fomos sempre gratuitamente nessas universidades, nós aproveitávamos e convidávamos também para conhecer a Braskem em loco, ir até a companhia, fazer uma visita guiada, estar lá conosco, conhecer nosso processo, nossa cultura, nossa estratégia, nosso crescimento, e, junto com os coordenadores, eles levam também os universitários. Então, foi um super aprendizado. Realmente dá certo. Temos todos os PIOs que nos apoiam. Tem muita gente aqui que sabe do que estou falando, sabe do trabalho que isso dá, mas que, realmente, quando você organiza uma visita guiada com todos esses universitários, eles saem muito bem impressionados, eles se apaixonam realmente pelo processo. Além disso, um ponto que eu considero que alavancou, foi um dos fatores para nos alavancar a nossa imagem, um pouquinho do que Mariana falou, das mídias sociais. Nós criamos um portal, jovensbraskem.com.br. Nesse portal, nós temos artigos sendo atualizados quinzenalmente, temos chats online, colocamos jovens para falar com eles online, diretores, todos os assuntos que nós pesquisamos e fazemos uma enquete, nós conseguimos atrair esses jovens para que realmente eles tenham esse contato conosco, conheçam, mas só que nós não queríamos só uma ferramenta no momento do processo seletivo. Então, por isso, a escolha de construir um portal. Né? A nossa ideia era manter uma relação com esse jovem desde o primeiro ano, né? Por mais que ele vá estagiar no penúltimo, último ano, nós queríamos criar um relacionamento com ele através desse site. Em pouco mais de 2 anos, nós temos 153 mil jovens cadastrados no nosso site. Esses jovens,
eles têm... Deixa eu chegar aqui mais perto, gente. É a idade. Eles têm aqui... eles têm, em média... deixa eu ver. Eles ficam, em média, 9 minutos no nosso site. Isso é um tempo, segundo pesquisas também que realizamos, é um tempo bom para o jovem ficar 9 minutos em um único site. Visitam, em média, mais de 3 páginas. E isso também é um ponto bem positivo. E, se nós formos ver, nós já tivemos, nesse pouco mais de 2 anos, 700 mil visitas, indiferente do processo seletivo estar aberto ou não. Isso, realmente, a gente acredita que tenha alavancado a nossa imagem para o jovem. A todo momento, nós temos um canal de dúvidas, de pergunta, ele pode entrar lá durante todo o ano, que nós vamos apoiá-los. E, depois que a gente fala, bom, vamos fazer tudo realmente grande, volume, a gente começou a entender que tem regiões que a gente precisa ter um olhar mais específico. O que funciona para São Paulo não funciona para a Bahia, que não funciona para o Sul, que pode não funcionar para outra região, para outro país. E aí nós começamos a ter que ter um olhar mais customizado para cada região. Se eu falar, eu vou fazer um anúncio num jornal aqui no domingo para os jovens, acredito que nem 1% vai ver. Se a gente falar no Sul, num jornal super famoso, os jovens todos os domingos vão lá consultar. Então, a gente começou a ter um olhar, além do volume, de querer trabalhar a imagem, nós também precisávamos atrair para todas as regiões. E foi aí que a gente começou a ter esse olhar detalhado. Outro ponto importante, algumas regiões que a Braskem atua não têm universidades suficientes, né, para a demanda de jovens que nós temos, e aí nós começamos com o estágio à distância, né? Ou seja, o universitário pode estar numa outra base, numa outra região, se ele tiver disponibilidade de 4, 5, enfim, quantas horas ele tiver possível no dia para se dedicar ao nosso estágio, a gente escolhe ali um líder educador, um líder que vai estar ali certinho, acompanhando esse jovem, vai dar um projeto, vai realmente fazer o acompanhamento, e, depois de um ano que esse jovem se formar, ele já nos conhece, conhece nossa cultura, nas férias ele pode estar com a gente, e, com certeza, ele vai depois trabalhar conosco assim que se formar. Além disso, eu falei para vocês, a Braskem é uma empresa nova, mas a petroquímica não é tão nova assim. Nós temos integrantes que têm 40 anos de companhia, 50 anos de companhia, líderes também. Como fazer essa geração se comunicar? Então, um outro aprendizado que nós tivemos, mais recentemente, no último ano, nós começamos a trabalhar, desde a integração com os jovens, o papel de ser profissional. Qual que é o seu papel a partir de agora? O que eu devo? Como eu vou criar meu repertório? Como eu devo falar? Como eu devo entender? Enfim, nós fazemos isso logo na integração, mas nós não trabalhamos só com os jovens. Nós também, dentro de um programa de desenvolvimento de líderes, nós trabalhamos também a questão de comunicação. Muito como que era no passado, quando você tinha 20 anos, quando você tinha 40, quando você tem 60, o que mudou? Né? E, através desse conjunto de ações, a gente consegue, hoje, ter uma relação realmente de confiança entre o líder e liderado, que a gente constrói e que, realmente, eles conseguem se comunicar e tirar o melhor dessa comunicação. Alguns de nossos resultados. Nós tivemos, aqui, nos últimos anos, um crescimento de 19 pontos percentuais de inscritos em nossos programas. A Braskem era uma empresa nova. Em 2010, nós tínhamos aproximadamente 4 mil inscritos só, e, depois disso, a gente foi evoluindo. Em 2011, nós já tivemos aí 25 mil, em 2012, 30 mil. Em 2013, o nosso processo acontece 2 vezes por ano, então, por isso que ainda está aí o 17 mil. A gente colocou só o número de inscritos até esse momento. E, dos trainees, nós também tivemos um aumento de 63 pontos percentuais do número de inscritos. O volume é bom, né? Eu acho que a gente consegue utilizar mais o funil, e, quanto mais volume, com certeza, a gente consegue também ter o número de inscritos dentro do perfil que nós queremos ainda melhor.
Além disso, né, como eu falei, a nossa estratégia realmente era tornar o programa a nossa porta de entrada. Nós acompanhamos aí nos últimos anos, eu trouxe aqui os valores de 2012 e 2013, de todos os nossos estagiários. Nós temos aproximadamente 500 jovens como um todo. Hoje, nós temos 70% de aproveitamento desses estagiários, ou seja, realmente, o programa é a porta de entrada da nossa companhia. Nós temos aí 2 anos para que nós o conheçamos e que ele também nos conheça, queira construir sua carreira conosco, e a gente vê isso aí no percentual de efetivação que nós estamos tendo. Outro ponto bem importante, os nossos estagiários, até o ano passado, eles poderiam participar do processo seletivo do programa de trainee. E o que nós vimos? A partir do momento que nós temos estagiários com um perfil realmente da maneira que nós queremos, que tenham o nosso fit cultural, que gostem de desafios constantes, automaticamente o nosso percentual de estagiários no programa de trainee também aumentou. Eles participavam do processo seletivo e, realmente, a gente conseguia ter um maior aproveitamento, e foi crescendo isso ao longo dos anos. Nos últimos 10 anos, nós temos uma retenção de 89% desses jovens. É um número também considerado muito bom. Temos aí, há 10 anos já, o programa construído, então, lógico que temos muitos aprendizados com tudo isso, temos também ainda muitas coisas para aprender, mas nós conseguimos ter uma retenção muito boa desses jovens. E como a gente já está no nível de 70% de estagiários se tornando aí nossos integrantes como porta de entrada, a estratégia esse ano mudou um pouquinho, e nós vamos trabalhar o programa de estágio junto com toda a organização Odebrecht, já foi lançado, vocês devem ter visto aí o novo portal, jovemparceiro.com.br. Então, o nosso programa agora vai ser trabalhado de uma maneira unificada, e o nosso programa de trainee passa a ser interno. Nós já estamos preparados para que os nossos melhores estagiários sejam os nossos trainees. Então, por isso que esse ano nós não fomos ao mercado, porque realmente o nosso programa de trainee chegou na maturidade que nós precisávamos. Número é bom, mas acho que algo muito importante é que os nossos jovens, nós fazemos algumas pesquisas também, eles se sentem extremamente integrados à companhia, eles dizem que têm realmente uma relação de confiança, que querem permanecer conosco. E, para nós, acho que o mais importante, para quem é de PIO, de RH, não só da Braskem, mas como um todo, é que os nossos integrantes, os nossos jovens, trabalhem sempre felizes. E, na última pesquisa que nós fizemos em 2013, em maio de 2013, 9 em cada 10 estagiários, em cada 10 jovens, sentem orgulho de trabalhar na Braskem. Eles pretendem trabalhar conosco por muito tempo, certamente recomendariam a nossa empresa para se trabalhar, e sentem orgulho do que fazem na Braskem. Acho que isso é que importa para nós que somos de RH. Obrigada. Vocês querem ficar sentadas? Querem ficar de pé? Sentada, né? Todo mundo, vamos lá. Então, tá bom. Altas horas, é. Eu tenho algumas perguntas aqui. Na verdade, eu tenho uma pergunta tripla para Johnson. 3 perguntas em uma. Eu tenho um reforço. Tem os universitários aqui da Johnson para ajudar na resposta. Legal. Vamos lá. A pergunta é da Natália Húngaro. Você passou rapidamente pela comunicação Indicar Amigos. Vocês têm algum sistema de pontuação, premiação para indicações? Você quer responder a primeira ou você quer que eu faça a primeira, né? Alô. Está funcionando? Temos um sistema de referral, ou indicação de profissionais, onde nossos funcionários têm a possibilidade de indicar pessoas para o banco de currículos ou também para posições em aberta. E, após de 12 meses, se essa pessoa for contratada e passar pelo período de experiência, a pessoa recebe uma premiação que pode
Depende do nível em que a pessoa indicada for contratada. Então, a premiação pode mudar. Gente, nos solicitaram para ficar de pé, para ficar melhor para a câmera. Nós vamos ficar de pé, tá? Às três. Vamos lá. Legal. Segunda pergunta. Como você demonstrou a efetividade do Facebook na atração? Existe uma tabulação onde eles vêm? Nós acabamos de fazer uma otimização do nosso sistema de recrutamento. Nós usamos uma plataforma que se chama Taleo e acabamos de fazer, no ano passado, uma parceria com um sistema que se chama Jobs to Web, que vai nos permitir fazer um tracking de quantos dos nossos candidatos que eventualmente são contratados. Você pode fazer várias análises, vieram através da nossa página do Facebook. Foi implementado no final do ano passado e ainda não temos uma base para medir, mas a gente vai utilizar essa ferramenta não só para medir a efetividade do Facebook, também para medir Twitter, que a gente lançou a conta de Twitter aqui no Brasil também este ano, e outras, LinkedIn, que a gente também é bastante forte, e temos uma página também do LinkedIn. Então, ainda não temos a base, mas com essa ferramenta estamos já analisando esses indicadores de return on investment. Tá. E a última pergunta aqui da Natália, sobre desenvolvimento. Vocês têm tempo mínimo para promoção? Tema de polêmica. Pois fazemos a carreira lentamente. Peraí. Visto que o mesmo, dando perspectivas de carreira, os jovens não ficam, esperam. Acho que ela quis dizer que o jovem é mais apressado. Não sei, Natália, se quiser... Cadê? Você quer complementar? Oi, tudo bem? Obrigada pelas respostas. Na verdade, eu até queria saber sobre a indicação. É um percentual sobre o salário desse profissional que é contratado? É um valor fixo. Tá. De certo nível para baixo, de certo nível para cima é outro e valor. Essas faixas são divulgadas, o profissional sabe quanto ele vai ser remunerado. É divulgado, está no nosso intranet, tudo isso. E na terceira pergunta, muitas vezes é muito bacana o profissional ir na faculdade, falar da carreira dele. Muitas vezes é uma carreira de 8, 10 anos, como a sua. E não foi de um cargo para o outro que ele pulou, né? Então, a pessoa fala, olha, fiquei 2 anos em tal cargo, 3 em tal. E, às vezes, esse jovem ele não espera esses 2 anos. Ele fala, quero fazer carreira em 1 ano, em 6 meses. Então, por isso que eu gostaria de saber em quanto tempo, qual que é a média de promoções, se esse jovem espera. Obrigada. Bom, tem 2 partes a pergunta. A resposta é que, tipicamente, a gente considera um ciclo de sucesso para mudar de uma posição para outra 18 meses. E a gente sugere, né, completar um ciclo de sucesso para você ter um aprendizado na posição onde você está antes de ir para outra. Isso não quer dizer que a gente não tenha tido já discussões de como é que a gente pensa diferente para diferentes níveis, porque não é a mesma coisa você ficar numa posição, sua primeira posição de VP, sua primeira posição de General Manager, de presidente, do que ficar numa posição, talvez, de analista de crédito e cobranças. Então, a gente está começando a ter essas discussões para entender quando que a gente pode ser um pouco mais flexível e o que faz sentido também para responder a essa inquietude dos jovens de fazer uma carreira acelerada. Exatamente. Obrigada. Mariana. Daniela, uma pergunta para você. Que tipo de atividades o estagiário à distância realiza? A Ana Freitas fez a pergunta. Bom, nós estamos com esse estágio de distância, ele é um piloto, né? Nós começamos, como eu falei, é um dos aprendizados da gente, mas nós temos, eles vão atuar na área de processos ou manutenção, e o líder desenvolve ali um projeto que seja possível desse jovem, desse estagiário à distância realizar. Então, vai muito de acordo com cada líder. Lógico que o PIO, o RH da unidade, vai apoiar esse líder, vai fazer o questionamento. Não vai ser, lógico, nenhum projeto complexo, que ele precisa estar ali dia a dia, mas esse projeto tem que ter entregas, tem que ter métricas, realmente tem que ser um projeto agregador tanto para o jovem quanto para a companhia.
Mais uma pergunta para a Braskem. Como identificar no processo de recrutamento e seleção, no programa Trainee, o perfil ideal e aderente à cultura da organização? Sendo que, às vezes, o gestor escolhe o candidato que o RH identifica como não aderente e que esse candidato poderá sair da companhia. Quem fez foi a Kátia Samira Dornelas. Bom, acho que um perfil bem desenhado, com um bom fit na nossa companhia, o que nós fizemos há quase 2 anos atrás? Nós sentamos com cada PIO, falamos novamente, vamos realmente afinar o perfil, ver exatamente o que é necessário para a nossa companhia. Nós queremos jovens que gostem de desafios, que tenham o espírito de servir, que trabalhem muito bem com delegação planejada. Isso é o que é importante para a Braskem. Em cima disso, nós também desenvolvemos um guia para os líderes, porque a cada entrevista que o PIO, o RH, faz com esse líder, é uma maneira de autocapacitar esse líder também no nosso perfil. Acho que não existe, sempre tem líderes e líderes que podem ter o que aprender, assim como todos nós. Claro que a decisão final é do líder, mas sempre muito bem alinhada com o PIO, né? Então, nós temos discussões bastante calientes no meio de dinâmicas, no meio de painéis, e, com certeza, os PIOs nas entrevistas, né, para que realmente a gente garanta que o perfil esteja adequado. Acho que a gente conseguiu, é um trabalho de formiguinha, a gente ainda está muito longe do ideal, temos ainda que, dia a dia, até porque nós temos líderes chegando, líderes surgindo dentro da companhia, PIOs também, RHs também novos na Braskem, então é um trabalho de dia a dia, estar construindo isso junto com o líder. Gente, eu tenho 5 minutos, eu devo ter mais uma meia dúzia de perguntas aqui, fora as minhas que eu tenho, que eu gostaria de fazer. Mas, enfim, vamos para a última pergunta, e depois só aqui talvez uma provocação geral para a gente pensar, não sair com resposta, mas para a gente pensar e para vocês pensarem também dentro das suas organizações. Aqui eu tenho uma pergunta para ambas. Se pode falar sobre programas de desenvolvimento desses talentos, e porque isso é fundamental no processo, já que vocês lidam com recém-formados. Quem fez foi a Lilian Abreu. Bom, acho que um aprendizado que a Braskem teve, né, que nós tivemos como companhia, nós tínhamos um programa um pouco menos estruturado, onde nós explorávamos a questão da educação pelo trabalho, que na nossa cultura é aquela que ele vai aprender realizando no dia a dia, ali com a interação com o seu líder. Nós vimos também, com o passar do tempo, que quando nós íamos conversar com esses jovens, eles tinham necessidades, e eles mesmos nos traziam isso, de que eles estão na universidade, mas tem muita coisa que eles não viram ali. E se, para a gente, o programa realmente é a porta de entrada, e nós queremos prepará-los ao longo de 2 anos, então, nós, como Braskem, gostaríamos de desenvolvê-los, e aí nós temos vários módulos, que eu posso deixar meu e-mail e explicar detalhadamente para vocês, que a gente une todos esses jovens por região, em sala, horas e horas de treinamento, de capacitação, de, enfim, competências, ferramentas, metodologias de projeto, que vai ser utilizado para o projeto dele. Então, realmente, a gente entende que falta coisas que eles ainda não viram na faculdade, até porque eles estão no penúltimo ou último ano. E nós, como companhia, como queremos realmente reforçar nosso programa como porta de entrada, fazemos esse desenvolvimento. Eu acho que o que talvez é diferente do nosso programa, como eu falei no começo, a gente é uma empresa muito diversificada, parece que somos parecidos, mas a mesma divisão farmacêutica e a divisão de medical devices, entre elas, já são bastante diferentes, sem falar da consumo. E a gente começou a unificar o plano de desenvolvimento desses trainees e aproveitar que eles também fazem as conexões e o network, que hoje em dia eles tanto estão buscando entre eles mesmos. Então, antes, um trainee da Medical não necessariamente terminava estando junto com os outros trainees das outras divisões. Eu acho que o plano de desenvolvimento, o treinamento, a formação deles como líderes, até processos de RH, a gente faz, mas um ponto que eu acho que tem sido muito importante é botar eles e que eles comecem a fazer esse network
E já uma das vantagens que a gente tem conseguido é que eles são agora protagonistas do nosso próprio programa, a parte de atração dos programas de trainees. Agora, eles vão ter um papel muito protagonista também nas mídias sociais. Então, essa parte de networking, além do que a Dani falou, acho que tem sido bastante interessante. Excelente. Acho que, para encerrar aqui, eu queria ouvir a opinião de vocês. Acho que tem um tema importante que talvez seja de interesse também comum das organizações. O que faz um trainee ou um estagiário sair da empresa, na opinião de vocês? Por que ele sai? Nós estamos falando que nós estamos num ambiente de pleno emprego, né, que, obviamente, torna o nosso trabalho mais desafiante, mas por que eles deixariam as nossas empresas dentro de programas tão estruturados como a gente já viu aqui hoje? Ok. Acho que eu vou falar um pouquinho do mesmo, né? Todo mundo de RH, mas, realmente, eu acredito, e a Braskem também acredita, que, se o jovem faz a escolha por uma companhia que suas crenças e seus valores não estão alinhados a essa companhia, eu acho difícil ele ficar. Mas, além disso, eu acho que, se ele não estiver ali, um líder inspirador, um líder que o desenvolva, que o desafie, que dê o exemplo, ele não vai ficar. Além disso, além de tudo que você falou, que eu concordo, é entregar a promessa, que eu já falei, a gente promete muita coisa e nós, em Talent Acquisition, ficamos super emocionados, vendendo a companhia, mas você tem que depois entregar o que você prometeu. Então, no momento que a gente deixa de cumprir, nesse momento, perdemos eles. Excelente. Pessoal, antes de encerrar, só queria pedir, alguns de vocês têm nas cadeiras um keypad, algum aparelhinho, que mudou o nome da empresa, eu tenho o nome do concorrente, então vou falar o aparelhinho que está aí, para vocês votarem a qualidade, o que vocês gostaram, ou até feedback do que vocês gostariam de ver nas próximas discussões aqui. Queria agradecer, Mariana e Daniela, muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção, em nome do CONAR. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada pela discussão, foi muito boa. Muito obrigada. Boa tarde para vocês.